A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, boa tarde. Seja bem-vindo nesta live abençoada, nesta tarde, neste domingo. Creio que Deus preparou este dia para que nós possamos estar aqui, nos alicerçando da palavra, nos alicerçando de uma mensagem. E peço que você compartilhe essa live. Você que chegou aí, nesta live, que está chegando, ótima tarde. A paz do Senhor Jesus seja com a tua casa, com a tua família. E deixa a paz do Senhor. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, nosso coração está alegre de receber. Eu quero compartilhar com os irmãos, falar dos nossos colaboradores, aqueles que estão nos ajudando para que esse projeto aí permaneça, para que esse projeto aí esteja aí online. E nós temos alguns irmãos, amigos que estão nos ajudando. Nós temos Belúcia Aliança. Precisou de aliança? Belúcia Aliança. Belúcia Aliança trabalha com aliança de ouro, de prata, de moeda, alianças confeccionadas, fábrica própria. Então precisou de alianças, Belúcia Alianças. Também temos nosso amado irmão Anderson Pissuti, que trabalha MA Pissuti Refrigeração. Precisou de ar-condicionado, instalação, manutenção, limpeza de estofados, limpeza a seco, Pissuti, MA Pissuti. Só procurar, mandar um zap e ele vai vos atender. E também Mundo Kids. Nosso irmão Carlos Serafim trabalha também ali com a área infantil Mundo Kids. Vai fazer a festa de aniversário com a sua criança ali. Festa de criança tem que ter diversão. Mundo Kids tem vários brinquedos, ele vai até a área ali que você vai estar fazendo, realizando aniversário, vai levar uma carreta ali com brinquedos e você vai estar ali se divertindo e as crianças vão ser ali também a diversão. Então precisou, nós só mandar um zap para Mundo Kids, amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria, está conosco hoje, nesta live aqui, está conosco nosso pastor presidente Sérgio Silva, pastor presidente aqui do campo de Monte Alto, também doutor, e o pastor também, nosso pastor presidente também, aí ele tem alguns cargos também. E eu vou deixar ele se apresentar. Então está aqui conosco também nosso irmão presidente Alexandre, que está nos auxiliando. Eu vou deixar aqui o nosso pastor presidente se apresentar e dar aí um seja bem-vindo, uma boa tarde para todos. Bem, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, querido pastor Jeremias, o Vitor Alexandre, os demais conectados aí nesse podcast abençoado. A paz do Senhor a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês, participando desta live, né? Porque não também direto, né? Esse podcast. E dizer da nossa alegria e nossa satisfação. Por bondade de Deus, nós servimos ao Senhor aqui no nosso campo de Monte Alto, Assembleia de Deus Belém. E com a cargo estamos trabalhando aí como formado em bacharel em Direito, também Teologia, Economia, e enfim. E nós temos alguns cargos, só para efeito de informação. Nós fazemos parte do Conselho de Ética da nossa Convenção Estadual, fazemos parte também tem um braço da nossa Convenção de Evangelização, que chama Ceifeiros em Chamas, somos secretário de Trabalho do Estadual, e também fazemos parte do CRIVO, Conselho do CRIVO Missionário. Então, fazemos parte dessas 3 comissões, esses 3 conselhos da nossa convenção. E nosso maior prazer é servir, é estar servindo ao Senhor, em todo canto, em todo lugar, e fazendo propagação do Evangelho de Cristo, querido Jeremias. Glória a Deus. Pastor, os irmãos estão chegando aqui, irmão Lucas Ribeiro. Pastor, como eu quero fazer uma pergunta aqui, como foi o chamado do pastor? Quem é o pastor Sérgio Silva? Como que foi esse chamado, esse desejo de cuidar de uma obra, de olhar assim
e falar como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual foi a idade? Qual foi o momento? Olha, desde jovem, embora eu nasci no berço evangélico, porém eu tinha uma vozinha de minha mãe que era uma incentivadora, frequentadoras assíduas da escola bíblica dominical, ao qual eu aprendi desde cedo. Eu gostava tanto da escola dominical que eu ia de manhã na nossa igreja Assembleia de Deus e pertinho de casa tinha uma igreja batista. E à tarde eu ia para a igreja batista na escola bíblica. Então, o meu amor pela escola bíblica dominical foi fantástico. Eu aprendi muito e a minha desenvoltura com relação, sempre amando o Senhor, porém trabalhando desde pequeno, mas também eu tinha uma inclinação, como todo jovem, como todo adolescente tem, e a minha inclinação era futebol. Você gostava de futebol? Gostava de futebol. Naquele tempo era rígido, o evangelho era rígido. E papai não deixava a gente jogar bola, não deixava a gente fazer uma série de coisas. Ele era presbítero, né? Mas mesmo assim, aquela rebeldia de adolescente, ia jogar bola, mas chegava depois, tinha que tomar uma boa de uma surra. Olha aí, hoje estreito, hein, pastor? Não, era porque estava desobedecendo, mas, enfim. E foi ao ponto de eu cheguei até a ir para futebol mesmo, futebol Juventus, lá em São Paulo, é um profissionalmente. Clube, profissionalmente. E depois fui para o Rio de Janeiro para fazer um teste no Vasco. E quando tudo estava tudo certo para me assinar tal contato, teve algumas intercorrências que aconteceram no Rio, porque minha educação foi rígida, né? Então, cada estado tem uma cultura. E lá no Rio de Janeiro foi de Deus, porque eu fui morar com um tio, que era marinheiro, e lá participando, assim, a gente não adaptou ao jeito deles, né? E ali foi onde que Deus me tirou. Voltei para São Paulo, tive um encontro real com Deus, né? Aquela palavra que falou forte no meu coração. Hoje existe muitas coisas que hoje está fora dos tempos remotos, né? Então eu via sempre o pastor falar, e meu pai também, eu estava num culto, Deus não é vô, e não tem neto. Ou seja, você tem que aceitar Jesus, filho de crente não é crente. É verdade. Então, filho de crente não é crente, Deus não tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus. E foi ali que eu tive um encontro real com Deus, algo tremendo, uma experiência maravilhosa. E dali para frente, começamos a trabalhar fui líder de jovens, fui coordenador do campo geral do estado de São Paulo de jovens. E aí Deus começou a tratar, né? Começou a trabalhar, né? Trabalhar e despertando-nos para a obra. O amor à obra era tremendo. Embora tinha uma carreira profissional muito grande, uma empresa multinacional, enfim. Mas sempre fazendo as duas coisas, né? Não perdendo os cultos, não perdendo fui músico, participei do coral, fui corista. Então... Glória a Deus. E, pastor, eu peguei um pouquinho dessa fase também que tinha preconceito contra, né, alguns esportes. Futebol, então. Sim. A gente tinha o pastor lá, o pastor Lázaro, uma bênção, o pastor Lázaro Café. Não sei se o pastor Lázaro Café conhece. Eu não sei se o Lázaro foi um obreiro meu. Em Tararé. O pastor Lázaro Café é uma bênção. A gente fazia ali aqueles eventos missionários. A gente fez certa vez em uma estância, tinha um campo de futebol. Apareceram lá com uma bola. Aí jogaram lá, o pastor Lázaro colocou aqui a borda aqui pra cima aqui da calça. Aí o irmão chegou para eu, pastor, coloca um short aí pra jogar ali. Eu sou crente, rapaz, não uso short não. Todo mundo
ele deu risada. Mas ele corria atrás daquela bola ali, mas tem que não jogava a bola. E eu peguei. E a gente vê, né, pastor, que houve várias mudanças. Eu peguei, assim, ali no começo também, vim de um berço evangélico, né, de uma família também de pastores. E naquele tempo, a tecnologia, né, pastor, era totalmente diferente. Sim. Não existia. Não existia. Então, eu também, como pastor, fui líder dos jovens, fui na área de música também. É muito bom saber. E quando você é da área de música, você fica bem crítico, né? Você fica bem crítico com o seu ouvido. E aí, pastor, a gente vê que naquele tempo, daqui 20 anos atrás, a tecnologia era outra. Sim. Não existia. Eu lembro que não existia. Hoje é telão. As igrejas têm o telão de LED, tem retros projetores. Naquele tempo era slide, né? Era um slide, era uma folha. Tinha o telão, mas não era esse telão, você tinha que ter um projetor. Um projetor, isso mesmo. Colocava a folha lá embaixo, aí projetava ali na parede ali, e a pessoa tinha que ficar trocando a folha. Isso. Colocando outra folha. E a gente percebe que como a tecnologia, ela avançou. Com esse avanço, pastor, da tecnologia, o pastor concorda que algumas coisas, sim, é bom, mas algumas coisas acabou um pouco prejudicando assim, o crescimento ali do obreiro. Com certeza. Principalmente no que concerne a evolução do cristão, do crente em Cristo. Porque o que aconteceu? A tecnologia, ela tirou a atenção dos crentes para aquilo que é sagrado e trouxe para o mundanismo. Muitas coisas. É óbvio que a tecnologia, você pode utilizar a tecnologia para você falar do evangelho, você pegar o evangelho, trazer conselhos, como estamos fazendo aqui a demonstração. Isso. Mas trouxe também prejuízo também. Principalmente na área, o que aconteceu? Muita gente deixou de ir para a igreja, para os ensaios, deixou de estar mais envolvido com as coisas do Senhor e se focou na tecnologia. Infelizmente. Eu me lembro que na época tinha ali um obstáculo, que era uma coisa chamada novela. Então, você lembra? Então, alguns capítulos que eram inéditos, as pessoas, algumas irmãs, não puxando aí, a minha mãe amava novela, minha mãe, ela amava novela mesmo, mas ela nunca deixou de ir na igreja, mas a gente tinha algumas pessoas que deixavam de ir ali na igreja, principalmente de semana, por causa da novela. Então tinha isso que prendia. Hoje é tantas coisas. Muitas. Hoje é série. Hoje é tantas coisas que as pessoas se apegam. Tantas coisas que as pessoas estão apegadas. E eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra. Pastor, deixar um conselho. O conselho, porque a palavra mesmo diz, né? O aumento da tecnologia, o aumento da ciência, né? Um conselho, pastor, para que nós não deixamos que este mundo, essas coisas, esses embaraços nos atrapalhem na caminhada. Exatamente, o que eu estava dizendo, eu não disse sobre novelas. Eu dizia naquele tempo já, por bondade de Deus, já estamos 40 anos aí no ministério. 40 anos que nós estamos servindo ao Senhor. Eu dizia novelas. Eu dizia não vê-las. não vê-las, não é para não ver. Por quê? Porque o crente, a irmã, o irmão, a gente fala das mulheres, mas esquece que tem os homens também. As mulheres eram voltadas para as novelas. E os homens voltados para o futebol. Era mesmo. Tinha gente que perdia culto por causa de jogo. Tinha mesmo. Então, tudo que você coloca como prioridade fora do reino, você está
é uma distração que você está dando e priorizando as coisas do mundo. A tecnologia, como o irmão falou, ela é excelente, ela é boa ciência, boa. mas nós estamos nos últimos dias, estamos vivendo aí dias trabalhosos, mas o crente tem que estar focado em Deus. Nós, por exemplo, a cultura aqui de Monte Alto, os irmãos trabalham muito, percebe que os irmãos têm uma volatilidade, uma dinâmica, né? Trabalham tanto que tem 3 turnos, me parece, sempre nas empresas. Tem até 3 turnos. Então, o que acaba que é uma cultura diferente, que eu não tinha experimentado aqui. Quando o final de semana, tem um final de semana, quando os irmãos deveriam pegar para focar nos cultos, nos trabalhos da igreja, eles vão para o recreio, que não é pecado, vai para o lazer, que não é pecado. Porém, tem que haver, o que está faltando é compromisso. Compromisso com as coisas do Senhor. Por quê? Eu vejo que o crente hoje, ele tem todo um atrativo, né? Atração. E tem coisas que podemos participar, por exemplo, eu vejo o crente indo para a academia, ótimo, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo, né? Os crentes vão para fazeres assim, para distração, para lazer, não tem problema, mas tem que ter, as coisas têm que ter compromisso com o reino. Jesus diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Os crentes estão perdendo a bênção de Deus na sua vida, vitória. Não que o crente não vai passar aflição, não. Mas estamos deixando de ser abençoados, prósperos, por conta dessas coisas. Estão deixando o divino e se focando... A verdadeira prioridade, no humano. Né, a prioridade. E hoje o que a gente se percebe mais ainda é que, por Jeremias, Jesus está às portas. Nós estamos vendo, o presidente Alexandre, que, veja as guerras, estão se falando aí, estamos caminhando para uma terceira guerra mundial, né? Ninguém está se apercebendo. Porque nós estamos aqui, embora estamos vivendo um país complicado, complexo, mas aquela situação. Então, para mim, tá bom, não me atingiu ainda. Né? Não atingiu minha casa, não atingiu minha família, está tudo bem. Mas e o que está acontecendo ao redor? O que está acontecendo ao entorno? Será que não me... E o que o outro está passando não me fere? Então, o conselho que eu diria é tempo de buscar a Deus. É tempo de priorizar as coisas do Senhor. Você tem como você fazer uma dinâmica de dividir, né? Você serve ao Senhor, faz um compromisso com Deus, isso não vai atrapalhar o seu descanso, o seu lazer. Não vai. E voltando um pouquinho atrás, pastor, o pastor falou, né, que o pastor começou ali como líder dos jovens, e eu lembrei, nesse assunto mesmo, sobre a renúncia, né? A renúncia, ela tem que ter ali na nossa vida, ali, a renúncia, para a gente almejar algo, a gente precisa renunciar. Por quê? Eu me lembro quando eu era jovem, 15 anos, eu fui trabalhar numa choperia de Jabuticabal, chamava Chopinai. Eu entrava às 5 e saía, não tinha hora para sair. Fiquei 1 ano trabalhando ali. Depois de 1 ano, eu falei, não, eu vou sair, vou pedir as contas. Porque eu não conseguia mais ir para a igreja, porque era de segunda a domingo, não tinha folga. Às vezes eu folgava na segunda, às vezes eu folgava na terça. Eu só ia na escola dominical, só domingo de manhã na escola dominical e a ceia era domingo de manhã. Então eu conseguia ir. E aí teve, nossa, aquilo, eu fiquei assim tão triste, chegou um ponto que eu não aguentei mais. Não aguentei, eu falei, eu vou pedir as contas, e não tinha ainda nenhum serviço à vista. Eu pedi as contas porque eu falei, eu quero ir para a igreja. Eu quero voltar para a igreja. Claro. Aí eu pedi as contas. O meu patrão, na época, ele ficou chateado porque ele confiava tanto em mim. Ele falou, mas por que você não aguento mais, tal. Pedi as contas. Pastor, não deu uma semana. Deus abriu uma porta para mim. Né? Uma porta que foi onde que eu me profissionalizei, né? Trabalho com alianças, hoje eu sou ourives. Nesse período aí, 1 semana, eu estava em casa, o meu primo foi lá me chamar.
oh, tô precisando de um, tá precisando de um, você pode ir? Olha só, a renúncia que eu tive abriu uma porta. Deus, ele operou. E pro pastor ali, também, o pastor galgou ali a liderança dos jovens, na juventude, na vida cristã, nós precisamos de renúncia, né, pastor? Para que nós possamos o quê? Alcançar as promessas do Senhor. O pastor precisou, teve que renunciar a muitas coisas? Com certeza, com certeza. Até veja que você renunciou, e é que ninguém não tem a dimensão, eu tenho. Você renunciou, você não tem a dimensão, o pessoal, do que é um olive. Eu sei a dimensão, eu conheço muitos irmãos do olive lá em São Paulo, que estão, nada aqui, é a prosperidade, são milionários. Tem sim. Eu sei, eu conheço, eu tenho. Eu sei. Então, veja, você renunciou. Veja o que Jesus diz. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O problema maior, pastor Jeremias, é esse negar, essa renúncia. Ninguém quer renunciar. Só que Jesus nos dá condições de. Não é ser rico ou ser milionário, não, mas ser próspero. Porque ser próspero não é ser rico. Ser próspero é dar bons resultados onde você colocar as suas mãos. Veja, tanto que eu deixei a minha renúncia, quando foi para mim tomar uma atitude mesmo. Eu tive um pastor muito na hierarquia das Assembleias de Deus. Só para os irmãos terem uma dimensão. Fala-se muito em Daniel Berger e Gunnar Winger, né? Isso. O terceiro da hierarquia, que muito poucos falam, chama-se Bruno Escolha Imóveis. O pastor Bruno Escolha Imóveis, inclusive, você pode pegar na harpa cristã, tem vários hinos. Você vai lá, BS, são os hinos que ele compôs. Pode pegar na harpa cristã, BS. Então, o que aconteceu? O pastor Bruno Escolha Imóveis, ele foi sogro do meu pastor, primeiro pastor, pai da fé, chama Alfredo Reikdal. E o pastor era muito conservador. Eu digo que eu tenho dois privilégios grandes. Eu fui formado pelo pastor Reikdal e tive o doutorado do pastor Zé Huerta Bezerra da Costa. Doutorado. O pastor Zé Huerta é uma sumidade. Então eu digo que eu tive dois pastores excelentes assim, na minha formação. Então, veja, qual foi a minha renúncia? Um pastor, ele dizia assim para mim, ele dizia, o senhor é burguês. Mas não, ele dizia no culto. Você é burguês, não tem fé para deixar, não tem fé para deixar. Forte palavra, né? Forte. Você é burguês, não tem fé para deixar. Porque naquele tempo, não é como hoje, a gente deixava tudo por fé. E eu trabalhava numa empresa multinacional e o pastor, eu me apresentei, falei, pastor, isso aqui, faz o que o senhor quiser comigo, porque eu não, o que é ser burguês? Tem que deixar tudo. Ele fazia, tem que deixar tudo. E ele tinha um projeto comigo. Meu Deus, eu estava numa situação, aí eu já casado, novinho, aí o senhor vai para tal lugar. Foi a minha primeira igreja no interior. Olha. Aí eu disse, mas eu já dirigia. Já eu trabalhava de dia e dirigia à noite. Aí dirigia uma congregação boa. Dirigi várias congregações de São Paulo. Aí você não tem que deixar tudo. Aí então tá bom. Só que eu preciso conversar com a minha esposa. Né? Foi que eu pastor, eu falei, vou me dar uma semana para me orar, minha esposa. Então eu esperei, pastora Cris, eu deixei. Tá bom, então você vai. Tá bom, nós fala pastor que tem uma disposição. E aí, é isso, esse é o negar. Aí eu deixei tudo. Naquela época eu trabalhava no Banco Crefsul. O Banco Crefsul era associado, não sei se vocês, ao Citibank. O Banco Crefsul era que cuidava da parte das ações de bolsa de valores naquela época. Então a gente eu era financeiro e contábil de todas as ações das carteiras. Eu tinha que apurar lucro, apurar resultados e trazer resultado para as empresas, porque afinal de contas os papéis estavam lá. Então o que aconteceu? Diante disso, eu tomei uma posição. Aí vamos, concordamos. Eu não sabia. Quando ele falou, você vai para tal lugar, eu não sabia onde que era a cidade. Eu não conversamos
sobre ajuda, não conversamos o caminhão na mudança em casa e fomos descarregar lá na igreja. Meu Deus, pastor. Isso é fé. É fé, é fé. Isso é fé. Então, e vou dizer uma coisa, mas assim, deixar claro, que por conta dessa, Deus nunca me abandonou, nunca nos desamparou. A sua fidelidade com Ele é tremenda. Então, veja, a renúncia é tudo. Porque a renúncia é tudo. Renúncia dói. Dói, não, ela vai fazer consequência, vai trazer. Só que assim, você não está fazendo uma renúncia, alguém que está te chamando para uma obra, e é Deus. Deus. Né? Então, o que renúncia? Renúncia é tudo. E é o que as pessoas não fazem. Porque, assim, isso para o crente, para quem tem chamada, o crente, ele não renuncia ensaio, ele não renuncia culto de ensino, assim, ele não renuncia as coisas do lazer para ir para o culto, para ir para o ensaio. Verdade. Ele sempre prioriza as coisas dele primeiro. Aí depois reclama. Não, isso não quer dizer que eu servindo ao Senhor, ou sendo obediente ao Senhor, ao chamado, eu não vou ter dificuldades. Só que é diferente. Porque quando eu priorizo, Deus está no controle. Deus está comigo, Ele está cuidando. Está cuidando, Ele está de todas as necessidades, está suprindo. Tá? Agora, quando você não tem compromisso e você deixa de ir para o culto de ensino, deixa de ir para o ensaio e prioriza outras coisas, vou para o lazer, aí eu vou para isso, vou para aquilo. Então você, tudo bem, só que Deus respeita o teu livre-arbítrio, só que as consequências virão. E pastor, o papo tá bom, glória a Deus, hein? Tem tanta pergunta assim. Pastor, o pessoal tá aqui nos assistindo, irmão Caio, nosso irmão Nicodemo, nosso irmão Vinícius, bastante aqui, ó. Pastor Roberto tá conosco, irmã Tânia, Anderson Pissuti, glória a Deus. Pastor Amara, pastor, irmão Marcos, e eu me lembrei quando o pastor Eliel, né, nos colocou na primeira congregação para dirigir, congregação Parque das Araras. 10 anos atrás. Pastor Eliel de Jaboticabal? Jaboticabal, ele é de lá. Foi um grande amigo. Foi. Foi um grande amigo. Eu me lembro que ele chegou em casa e demorou. E porque até então estava na congregação e estava confortável. Eu não estava mais na liderança dos jovens. Bastante. Aí eu só estava na direção lá da escola dominical e louvor ali, irmão. Eu estou lá confortável, preocupando com a lição e preocupando com os ensaios do louvor. Aí o pastor nos chamou e falou, estou precisando, vou abrir uma congregação lá no Parque das Araras, tal, conversou. E a gente vamos orar, e ele falou, Deus falou comigo que é você, tá? E a gente foi. E aí foi aquela bênção, né? Foi numa posse, foi num domingo à tarde foi a posse. Aí domingo à noite já começou o culto já. Domingo à noite já voltamos pro culto. E aí que foi cair a ficha, porque até então, né, o das crianças que era o meu pastor, né? Até então qualquer coisa era com o pastor. Agora não tinha mais. Não. Agora é com você. Agora é com você. Aí começa a cair a ficha, tudo nos abandona. E o pastor teve alguns desafios que o pastor teve que aprender ali. Eu vou dizer assim, a minha escola foi diferente. Então, há uma transição de gerações, né? E tem dificuldade. Por exemplo, na minha época, no meu tempo, nós aprendemos com os nossos líderes, principalmente os pastores, nunca dizer não para o pastor. Porque se você sempre disser não, pastor, você está dizendo não para Deus. Hoje que você mais ouve é não. Não posso, não dá, não tem jeito, entendeu? Naquele tempo, não. Naquele tempo, não tinha. A ordem era absoluta. Tanto que quando eu estava muito bem Olha aí. lá em São Paulo, mas muito bem. Eu tinha uma empresa, eu viajava esse Brasil todo, atendendo os clientes, atendendo as pessoas. Muito bem. Eu saía e
e saía de onde eu estava, no Rio, Belo Horizonte, onde fosse. E eu já tinha uma estrutura que como o setor era próximo ali do aeroporto de Congonhas, então quando a minha esposa, a pastora, ia com os meninos, eles iam na frente, eu já tinha um irmão que me esperava no aeroporto. Olha aí eu ia para lá, nós íamos ter ensino, final de semana era totalmente dedicado para o Senhor. Então, quando o pastor Zé Wellington me chamou para assumir a primeira igreja, no interior também. Interior. É um campo... E já nós vamos falar das transições. Um campo tradicional, um campo antigo, só passou por lá pastores renomados, grandes dentro do Belém. O pastor me chama e para me atender. Veja, eu tinha... E aí? Não, renunciar, pastor. Não, olha só, trabalhando, né, os filhos todos ativos, meus filhos todos trabalhando comigo, minha esposa sempre ativa. Aí, eu tinha acabado de comprar um apartamento no Conselho Cotegipe, na rua da igreja, próximo da casa do pastor Zé Wellington. Ali que ele falou, fica aqui, porque precisar de você. Então, ali eu fiquei. O que aconteceu? Um mês, tinha acabado de comprar um apartamento, tudo mobiliado, bonitinho. Bonitinho. Aí o pastor me chama no Belém, e fala, Sérgio, eu preciso de você para um outro lugar. Aí eu acabando com o apartamento novo, tudo, o setor muito bem e tal. Eu falei, pois não. Ele falou, pois é, você vai para Itararé. Itararé. Eu falei, pastor, mas onde que é isso? O que é isso? É no interior, lá divisa do Paraná. Veja, eu tinha deixado acabei de comprar um apartamento um mês, tudo estruturado, aquele sonho de morar no apartamento. Com a minha empresa trabalhando muito bem, minha filha comigo, o filho, tudo bem estabilizado ali na Vila Paulista, o coração financeiro, né, da América Latina. Ele me chama, bom, como eu disse, eu aprendi não dizer não para o pastor. Aí a primeira coisa que eu disse, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Falei, claro, pode fazer. O senhor orou? Claro que eu orei. É você. Pô, se o senhor orou, eis-me aqui. Interessante, pastor Jeremias, que ele falou o seguinte, Sérgio, vai lá, vê a cidade, vê se você gostou, você vai gostar, vê os meninos que vão gostar, porque meus filhos eram muito também envolvidos com a obra, minha esposa no Belém. Vê se você vai gostar e aí depois... Aí eu peguei, pastor, posso fazer? O senhor não orou? Orei. Então, marca o dia da posse que eu vou estar no dia da posse. Não vou lá, não. Aleluia. Então, veja, é fé. É convicção da sua chamada. Da sua chamada, momento. Vocação. Eu entendo a transição hoje. Que hoje está todo mundo envolvido com trabalho, com escola, né? Mas eu acho que priorizar o reino vai te dar um resultado maravilhoso. E Deus, ele supre todas as necessidades. Supre. Se ele tiver um negócio, Se Deus estiver no negócio, a chamada é séria. A chamada não é uma chamada, não é uma aventura. Não é eu acho, não é uma astrologia, não. Deus falou contigo, vai trabalhar contigo, ele tem uma obra tremenda na tua vida. Ele garante, ele te dá suporte, não vai faltar nada. Não vai faltar a botija do azeite, nem vai faltar a farinha. Não vai faltar. Não vai faltar. Ô, glória. E vamos falar um pouquinho de transição, porque a transição é difícil, né? É difícil. É difícil. A gente sofreu uma transição, que eu acompanhei. Nós estávamos na congregação Planalto Itália, pastor. E o pastor Jaime, ele trabalhou. A gente tinha ali jovens, todos os departamentos. Sabe quando o obreiro trabalha, o pastor já me veio do diaconato, da porta, e foi indo, e se tornou ali o pastor, e foi trabalhando ao longo, ele só que fazia quase 15 anos que ele estava ali na congregação, então a igreja tinha todos os departamentos, departamento infantil, assistência social, departamento missionário, tinha ciclo de oração, tinha adolescente, tinha todos os departamentos. E aí o pastor, saudoso pastor Liel, nos chamou. E a igreja era na esquina, o pastor morava na esquina. O pastor Jaime. Saía daqui, virava e ia de a pé para a igreja.
Aí o pastor falou, pastor Jaime, preciso de vocês lá no Santo Antônio, 8 quilômetros de distância. Aí o pastor Jaime, né? Nós vamos. Antônio, pastor. Estava descascado, inteirinho, sem pintar. Aí o pastor, onde que é a secretaria? Não, não tem. Onde que é a sala das crianças? Ah, não tem. Onde vocês contam o dinheiro? Ah, a gente conta ali na mesa, ali atrás. A igreja estava no chão ainda, né? Não tinha o piso, não tinha o forro, não tinha. Só tinha um irmão que tinha carro na igreja. Só tinha um irmão que tinha carro, que era o segundo pastor. Ele ia só de vez em quando porque ele trabalhava muito. Então, a gente chegou assim, eu levei um baque, eu falei. E aí eu falei, cadê os músicos? Não, não tem músico, só tem aqui o irmão que toca aqui, mas tá aprendendo, tem outro irmão que de vez em quando vem. A gente chegou, pastor, do zero, pastor. Teve que começar do zero. E aí o pastor Jaime trabalhou e, meu Deus, ali, mas ele fez tudo. Fez, colocou piso, colocou fogo, fez tudo. Mas a fase da transição, ela te dá assim um choque. Mas quando o pastor ali, o obreiro, ele tem fé que Deus está no negócio, não impede, né, pastor? Não impede. Não, ele não murmura, ele não volta para trás, ele não reclama e ele coloca o pé e vai, né? E o que o pastor fala de hoje em dia? Então, o que acontece é que Deus me deu um presente maravilhoso, que a minha esposa Deus é um presente de Deus. Quando na nossa chamada, Deus não me chamou somente, mas ela foi o complemento da minha chamada. E Deus colocou no nosso coração, por incrível que pareça. Eu fui pastor numa cidade de Araçatuba, cidade boa, grande, desenvolvida, e na época nós tínhamos de Araçatuba até Três Lagoas e de Araçatuba até Bauru, algumas cidades. E nós trabalhamos muito ali. E em toda aquela região tinha quase 100 congregações sob a nossa supervisão. Mas quase 100. O que Deus colocou no meu coração, no coração da pastora Cleusa, nós nunca nos apegamos ao lugar. Nunca. Deus nos tirou assim aquele espírito de, puxa, essa cidade aqui é boa, vou ficar e eu chorar. Não, absolutamente. E apegado, não é aqui que eu vou. Nós somos desapegados. Por quê? Porque a nossa convicção, o nosso chamado é com Deus, é com o reino. Com o reino. Então, se a cidade é boa, se a cidade é pequena. Quando eu fui atender antes daqui de Monte Alto, houve uma necessidade. Nós estamos muito bem em Olímpia. Pastor Elias Bahia. Elias Bahia, um amigo, companheiro. Ele me substituiu lá. Ele que me substituiu lá. Eu estava muito bem ali. Eu estava tranquilo, uma cidade muito boa, uma cidade turística. Está desenvolvendo e está até hoje. E aí, o pastor me ligou. Ele falou, Sérgio, eu preciso de você. Estou precisando de você porque alguns detalhes assim, eu preciso que você me atenda em tal lugar. Eu falei, meu Deus, da divisa com o Paraná e Mato Grosso, que era Mirante. Distante, lá na divisa, distante, uma distância tremenda, porque até os meninos tinham dificuldade de ir. Então, veja, mas nós estávamos muito bem estabelecidos, ao ponto foi durante a pandemia. Eu já estava com terreno para construir. Vou colocar minha tenda aqui e vou esperar. Vamos colocar a tenda, né? Vou colocar a tenda aqui e aqui os meninos podem vir. Vamos fazer e diz que Olímpia ganhou. Parece que eles vão construir um aeroporto. Aeroporto, sim. Construir um aeroporto. Na época já se falava em aeroporto. Já estão. Fazia licitação para construir. Ganharam a licitação. Sim, e Olímpia cresceu muito, está crescendo muito. Então eu já estava. Eu falei, puxa vida, então vamos ficar aqui. Jesus está às portas, vamos esperar Jesus aqui. Os meninos, quando vier, nós vamos construir uma casa grande, boa para os netos, tudo. Está tudo certo, está no meu projeto. Aí o pastor me liga, porque eu tinha. O pastor Elias estava em Jaboticabal e tinha algumas coisinhas ali que você sabe, né? Eu sei. Você sabe, né? Eu sei. E, enfim, aí eu falei, pastor,
Mas e aí? Eu, não, eu preciso de você, veja aí. Eu preciso me dar um tempo que eu preciso conversar com a minha esposa. Aí conversei com ela, minha esposa sempre pronta, sempre... Olha, que benção, né, pastor? Bem, nós nunca falamos não, pastor, não vai ser agora. Então eu Olha. falei, pastor, então estamos aqui. Então marcou a posse e eu substituí o pastor Reginaldo lá em Mirante. Ah, o pastor Reginaldo. Veio aqui Ele veio para já. eu substituí ele lá em Mirante. Mirante. E ele veio para Jaboticabal. Então, tudo bem. Então o que acontece? Nós nunca tivemos esse apego à cidade. Nós estamos em Mirante, deixamos uma igreja lá também muito estabelecida, organizada. Estamos no ápice. No ápice, a coisa estava... Assim, e é diferente as culturas, a totalmente cidade. diferente. Totalmente, né, pastor? diferente. Lá olha só, nós estávamos em Mirante, foi na época da eleição. Eu sou muito autêntico, eu sou muito autêntico. Eu posso sofrer prejuízo, eu posso, mas eu sou muito autêntico naquilo que eu creio. E lá, você pode entender agora que vão entender. Lá é o lugar do sem terra. Lá é onde que está. Ouviu falar do Rainha? O tal de Rainha? Sim, Zé Rainha. Era a terra dele. A terra dele. A terra dele. Ali tinha muita sítios de família, grupo familiar, né? Agricultura familiar. Então, muita gente. E o Lula deu muitos sítios lá, deu 8 alqueires. Muita terra para criar gado, para criar. Então, é um solo totalmente petista. Petista petista. Olha aí. Você não podia falar nada. Nada, hein? Nada. Eu lembro que, na minha autenticidade, eu deixei claro, falei, irmão, a gente não pode ser comunista nem esquerdista, por conta daquilo que... Ideais, dos né? ideais, da ideologia. Eles são a favor do aborto, eles são a favor da identidade de gênero, eles são a favor de uma série de coisas aí que eles defendem. Então, tudo bem. Respeito, entre aspas, né? Respeito porque é uma ideologia deles, mas não é a nossa. Não é a nossa. Então, o que acontecia lá? Eu não sabia. E lá tinha a ala petista lá que era dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí você imagina. Imagina como que... Meu Deus. Sim, porque por conta... Tanto que depois eu falei claramente, comecei a ensinar, comecei a doutrinar os irmãos, mostrar dentro da Bíblia, com amor, com carinho, com paciência, sem contender, sem embate, nada. Eu só mostrar, falei, irmão, eu não estou brigando, eu estou apenas colocando Bíblia. Ensinando, né? Bíblia. O que aconteceu? Muita gente que hoje não quer nem ver falar do governo, tá vendo? Abriu os olhos. Abriu os olhos. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que nós não nos apegamos, e deixamos lá muitos irmãos abençoados, mas assim, aí eu precisei vir para a região. Já os irmãos bem sabem que a pastora tinha um tratamento aqui em Rio Preto, coisa de primeiro mundo, que nós acabamos perdendo, mas eu precisava vir para cá para tratar no HB em Rio Preto, né? Então, vim para Monte Alto. Então, sem se perguntar, pastor Jeremias, pastor, alguma cidade, todas as cidades para mim, eu amei, amo de coração, oro pelas igrejas, mas assim, aquele apego, né? Não, Deus nos tirou esse apego. Porque senão sofre bastante. Né? Sofre. Pastor, eu vou terminar a minha parte aqui. O nosso irmão Alexandre está ali também para nos ajudar. Pastor presidente, doutor, falta a palavra aí para expressar a alegria que a gente tem de poder compartilhar esse momento com o senhor aqui. Estamos muito felizes pela sua aceitação, o senhor ter aceitado o nosso convite. Os irmãos que estão assistindo a gente já observou, já ouviu um pouco da história do pastor, e eu preparei algumas perguntas aqui para a gente fazer, e porque muitas vezes, né, pastor, a preocupação de quem tem o desejo, né, do episcopado, quer seguir uma carreira no ministério, tem uma certa, aquelas dúvidas, né, de que os desafios, claro. Como que eu vou lidar com o desafio, como que eu vou suportar, como
muitas pessoas contam com experiência de outras pessoas, né? Aham. E aí eu marquei aqui sobre o peso da liderança. Ser um pastor presidente envolve lidar diretamente com as expectativas, os conflitos e as dores de muitas pessoas. Como o Senhor lida com o peso emocional e espiritual da liderança do dia a dia? Pergunta muito. Essa foi. Ele pegou no fígado. E, Alexandre, olha, isso é uma responsabilidade grande. Porque eu não. Deixa eu dizer, deixa eu utilizar assim. Eu não. Hoje em dia, eu tiro, às vezes, eu tenho essa cobrança, até a pastora mesmo me cobra. Ela me cobra a função. Não, não, porque você tem que se colocar. Porque eu aprendi uma coisa: eu não sou pastor por profissão. Não. Eu sou pastor por vocação, por chamado. Porque hoje tem muita gente que quer ser pastor, quer ser por profissão. Na verdade, meu papel de pastor mesmo, eu sou pastor nato. Eu sofro com a ovelha, eu tenho conhecendo, né? Porque às vezes, é o que eu sempre digo o seguinte: às vezes os irmãos, eu respeito, alguns não quer que ore, não quer pedir oração na igreja, por alguma enfermidade, e esquece que isso é uma bênção, é uma intercessão, é o poder da intercessão. Eles não querem perguntar, às vezes, por uma enfermidade, não quer revelar a enfermidade, não quer. Então a gente não tem condição de conhecer o problema, né? Porque, enfim. Mas assim, eu quando pastor, eu absorvo de tal modo que às vezes eu acabo sofrendo com a ovelha, aquele problema que ele está vivenciando. É uma coisa minha, é uma coisa minha. Eu oro até que Deus dê uma cura interior, uma libertação, um problema econômico, um problema familiar. Eu sofro com aquele problema. E tem a pergunta, o peso. Eu não tenho como peso, porque senão eu estaria sendo assim. A gente sofre, temos frustrações, como temos decepções, mas eu procuro assim ter o peso como responsabilidade. Vamos dizer, não peso, responsabilidade. Então eu procuro me ater e ser muito sensível à voz de Deus. Então, porque o pastor presidente, ele tem N responsabilidades. Ele tem que responder pelo rebanho coletivo, pelo rebanho individual. Ele tem aconselhamento, tem que ter esse aconselhamento, ensinador. Eu procuro eu diversificar dentro daquilo que Deus me chamou. Então, eu também gosto, se as pessoas me permitem ser pastoreado, eu sou o paizão. Eu sou o paizão. É que as pessoas, né, por lugares que eu passei, por bondade, não é aquele paizão de alegoria, não. No sentido, até não gosto de ser chamado de paizão, não, mas o estilo assim. Por quê? Porque contato, né? Contato. Eu aprendi não só na palavra, mas no trabalho. Se eu não cheirar a ovelha, para mim não está bem. Sim. Então eu gosto de estar presente. Eu só não estou quando eu não sou permitido. Aí não tem condição. Mas quando me é permitido, tanto que eu louvo a Deus, porque hoje, por bondade de Deus e misericórdia, eu deixei pastores setoriais, pastores presidentes, que atuam em campo. Deixei muita gente que através do. Toma um exemplo. Só um. Tá? Tinha um irmão numa cidade, e ele era vendedor de móveis de uma loja. E ele começou muito bem relacionado, até essa loja nos ajudava, às vezes ela tocava cheque para nós num tempo de construção da igreja, um grande desafio. E ele que fazia essa ponte. Aí ele começou a vender carro. Daqui a pouco vende um, daqui a pouco dois, daqui a pouco começou a vender 6 carros por mês. E ele falou, pastor, eu estou querendo deixar a loja, estou querendo seguir. Eu falei, não é hora. Não é momento. E eu orava com ele, então tá bom, pastor, quando eu vou estar conversando com ele, não tem problema, vamos continuar a oração.
Aí fomos indo, no momento, falei, Rodrigo, chegou a hora de você deixar. Pastor, agora é a hora. Ele pegou um espaço de agência, começou a vender carro, o espaço físico numa agência, coisa e tal, foi indo. Hoje, só para você ter uma ideia, ele é o maior revendedor Honda. Ele tem 3 lojas nessa cidade. Deus prosperou, milionário. Por quê? Porque permitiu, obediente. Teve a sensibilidade de ouvir, né? De ouvir, isso. Entendeu? Isso não são poucos. Eu convivi com... nós tínhamos vários cursos para empresários lá na Paulista, e eu ensinava executivos, e sempre o caminho da oração, quer ser abençoado, o caminho da prosperidade e obediência a Deus. Então, a responsabilidade, o peso não tem peso, a responsabilidade de pastorear aqueles que nos permitem ser pastoreado. Pastor, e aí, nessa fala do senhor, a gente observa que muitas pessoas, ela tem, mas se não tiver o contato, não conhece. Não conhece. E assim, é que eu digo, eu sou pastor. Deus me tirou, me chamou para ser para o ministério. Então, em todos os lugares, por bondade de Deus, a gente deixou sempre uma semeadora lá. Então, deixou um legado. Chegar, pode... E outra, eu tenho uma coisa assim que, no aconselhamento, em tudo, a pessoa que vem, eu procuro, dentro da palavra, eu tenho muito respeito. Por exemplo, a pessoa vem tratar comigo um assunto, morreu ali. Então, é essa confiança que a gente deve passar para as ovelhas. Não tem nada que... Porque eu entendo que, às vezes, quantas pessoas chegam em alguns pastores e levam lá para ser ajudado, e daqui a pouco, né, todo mundo está sabendo do problema. O problema aumenta. Aumenta, não é isso. Né? E dentro da fala do senhor, o senhor já até comentou um pouco, eu quero fazer uma outra pergunta, que é sobre a gestão e a espiritualidade. A função de um presidente, né, aqui do ministério ou denominação, exige também muita gestão administrativa, jurídica, financeira, como conciliar, pastor, o lado gestor da igreja com uma vocação essencial do pastor que cuida das ovelhas. Boa. Eu tive o prazer de, na minha formação, naquele tempo, estava estudando, eu sou formado em técnico em economia, e eu fiz alguns cursos na FGV, que naquela época era famosa, muito pessoal que tinha condições financeiras fazia faculdade ali, na FAAP. Então, e fiz alguns cursos de economia, de contabilidade, e eu era supervisor financeiro, um grande conglomerado que hoje é a Alcoa, Alcon, uma grande empresa francesa que fabrica avião, que a empresa comprou ela. Então, eu tive assim uma experiência de gestão, porque eu tinha que fazer toda a administração financeira e apresentar para o meu gerente o resultado. Naquele tempo tinha, não sei se vocês ouviram falar, Open Market, Overnight. Já ouviu falar Open Market? Eu operava Open Market, operava Overnight. Então, assim, nas aplicações eu tinha que gerar o valor, o resultado da porcentagem que deu no dia, não podia ser inferior. Então, por exemplo, Overnight deu 6 pontos ao mês. Eu tinha que aplicar o dinheiro 6 pontos ao mês. Não podia ter nenhum erro. Então era milhões. Então, aprendi essa área. Mas isso não é tudo. Porque uma coisa é a administração. Quando você tem uma administração lógica. Quando você não vê se também. A igreja não é. Não é toda igreja. A igreja é administração por fé. Porque você tem que gerar. Não é fácil. Então, dividir. Isso é muito sério, porque às vezes você tem compromisso e a entrada não gerou aquele valor. Então você sofre, a aflição de alma, angústia, mexe muito com estresse, é terrível. Então, mas você não importa, a igreja está te esperando para você trazer uma mensagem, você tem que abençoar o povo, você tem que orar pelo povo. Então, aí que é esse.
não vou dizer um conflito, porque eu nunca tive esse conflito, por bondade de Deus. Eu sempre fui para o joelho. E como eu disse para vocês, eu tenho uma esposa que ela compartilha comigo, às vezes ela entende, ela compreende. Nós vamos para a oração, quando está passando por momentos de crises, existem, não adianta a gente fugir do... Eu digo essas crises, né, de interior, de compromisso de igreja, não tem, você... acho que o povo não está entendendo, você percebe que há uma falta de comprometimento, que nós falamos, na fidelidade, as pessoas deixam de ser prósperas, não entendem isso, deixam de ser prósperas e ter resultados abençoados por deixar de fidelidade. Isso implica no andamento da igreja, porque o compromisso não quer saber se ele entrou, se deixou entrar. Você, naquele dia, você tem que honrar. É como um boleto, né? Tem que honrar. Tem que honrar. E é interessante que a forma que o pastor ele fala e coloca as palavras, a gente entende que eu vejo que falta muito hoje, por situações de pastores que perderam a sua vida, tiraram a sua própria vida, um suporte psicológico. Porque é lógico que a gente vai levar para o joelho, igual o pastor falou. A gente não pode levar para o pessoal, a gente tem que levar para o joelho, porque nas regiões celestiais é onde o diabo não alcança. Com certeza. Né? Lá a gente vai orar Mas aí nessa questão, eu tenho uma pergunta aqui que fala sobre a saúde mental dos líderes religiosos hoje, ainda mais sendo no caso do pastor presidente, que é rodeado de problemas o tempo todo, né? Aí essa questão psicológica, né? Que é um tema muito urgente nos dias de hoje. Com certeza. Como que o senhor vê isso? Não somente no nosso, vou dizer assim, no nosso rebanho local, mas em geral. Porque às vezes eu tenho que tratar de assuntos na ética e você chora por ver problemas em todos os sentidos que está na sociedade, porque infelizmente um pastor não vigiou, um pastor não... Você tem que tratar daquilo. E você acaba trazendo isso. Meu Deus, mas por que aconteceu? Mas por que essa pessoa não vigiou? Por que o fulano chegou a tanto? Então, tem N problemas. Então, veja assim, eu digo que eu tenho que voltar lá. A minha escola não me permitiu, eu não aprendi, embora, por exemplo, nós temos, todo mês, temos a reunião de obreiros, somos ensinados, eu ensino também, mas isso não é tudo. E o pastor também eu entendo, essa pergunta é muito séria. Eu entendo que o pastor também precisa ser pastoreado. Ele precisa ser pastoreado. E, infelizmente, eu aprendi que eu lidar com as minhas coisas, meus problemas, colocar no altar do Senhor, como pastor José Wesley, por exemplo, fui formado por esses homens, embora ensinados, mas a distância, né, às vezes a distância, embora uma ligação, eu ligo para ele, é imediato, ele me atende, mas às vezes a distância, o contato, o convívio, tudo isso tem a ver. Então, o que acontece com muitos pastores hoje, principalmente os mais jovens, que a gente percebe que em casos de suicídio, problemas mentais, deixando o ministério, né? Justamente a falta de maturidade, porque eles foram em escolas diferentes. Embora talvez alguns pastoreados, mas não sei se dá de uma forma de vínculo forte, né? A gente poderia usar uma palavra tipo assim, cresceu rapidamente, foi muito fácil, porque na época do senhor era mais difícil. Eu vivi um tempo que o ministério com um diácono, um cooperador, um presbítero chegar a cargo de pastor passava anos. Claro, sim. Hoje a pessoa começa como cooperador, deu 6 meses ele é pastor. Tem tudo a ver. Alexandre, tem tudo a ver. Porque antigamente nós éramos provados. E a palavra é cara, né? Quem deseja episcopado, excelente coisa deseja, mas importa que o episcopado, né, tem que ser provado, ele tem que dar prova, e antigamente é isso mesmo. Tanto que meu primeiro pastor, eu ficava também, eu tive o prazer de ser consagrado jovem. Aliás, eu fui o primeiro jovem consagrado no ministério, porque ele só consagrava pastor quando a pessoa estava de cabelo branco. Também é outro ratinho. Mas eu também acho assim, um estreito, é um
são dois extremos. Sim. São dois extremos. Por que você vai ser consagrado quando você já não tem mais o que dar? Tudo bem que ele está trabalhando, ele está produzindo, mas eu acho que quando você remete, quando você vamos dizer, você credencia o pastor ali no momento certo, você está dando um incentivo a mais, uma inspiração a mais para ele dar continuidade. Então eu digo assim, são dois radicais, mas assim, antigamente tinha prova. O diácono dava prova. O operador dava prova. O presbítero, o príncipe dele dava prova. E infelizmente hoje está na base da amizade, do aconchego, né? Infelizmente. Como que o senhor aprendeu a lidar com a ingratidão das pessoas que mais estão perto? Infelizmente é isso. As pessoas que você mais ajuda, as pessoas que você mais auxilia, as pessoas que mais você está, são as pessoas que traem. Mas eu aprendi assim, como Cristo, tendo o seu colégio apostólico por 3 anos e meio. Ele teve um traidor, e olha que Jesus, ele orava, hein? Orava, tinha um ministério de oração tremendo. Sim. Então eu falei, se ele foi traído, por que eu... Então a gente, a ingratidão a gente sente. Tem tristeza na alma? Tem. Porque não tem coisa pior do que traição. Então você sente tristeza, dor, demora às vezes às vezes vai errar, às vezes não. Mas você joga os pés da cruz, porque deixa para lá. Então, como nós já estamos caminhando para o final, nós já estamos no final aqui, tem ainda algumas perguntas aqui, mas eu não vou meter nessas daqui, que não vai dar tempo. Mas eu quero falar uma aqui sobre a formação de novos líderes. Um bom líder não apenas guia, mas também prepara novos líderes. Como que funciona o processo de discipulado e visão de sucessão dentro do ministério para garantir as próximas gerações que estão prontas aí? O Alexandre só faz pergunta. Ele vai direto. Eu entendo que a transição e a formação é importante. É como eu digo, essa geração nossa, essa transição é diferente da minha escola para a transição de hoje. Tanto que eu tenho, às vezes, dificuldade de entender. Mas, às vezes, eu tenho que compreender, porque é outra geração. A minha geração, poucos que ainda tem a remanescente. Então, eu tenho que entender. Mas, eu diria assim, há necessidade de formação, sim. No meu tempo, vou dar risada. No meu tempo, meu pastor dizia que, não, o pastor Zé Wellington, não. O pastor Zé Wellington, ele incentiva, tem uma escola teológica, mas o meu pastor, no passado, dizia que teologia era coisa do diabo. Sim, eu já ouvi isso aí também. Já ouviu? Eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu tive que ir para o seminário sem ele saber. Depois que ele acabou trazendo para a igreja, de entender o que precisava. Mas eu tinha esse negócio que teologia era coisa do diabo. Eu diria assim, tem que haver formação? Tem que haver um incentivo. Eu acho que todo obreiro deve fazer faculdade teológica, deve estudar, deve se formar, deve ter, mas assim, é que no passado havia vamos dizer assim, não é diferente da faculdade de hoje. O pessoal ia para o seminário e lá chegava, a pessoa estava estudando, tudo, já era, chamava o seminarista de pastor. Essa é a coisa. Isso eu estou dizendo isso em geral. Então o que acontecia? Ele saía de lá do seminário, vinha para a igreja e já achava que ele era pastor. Então ele não tinha essa concepção de, não, peraí, eu estou caminhando para o bacharel, a formação teológica é ótima, mas então ele estava em conflito. Tem a teoria, né? A teoria, e teria que aprender na prática também. Exatamente. Então muitos não deram esse tempo. Então o que havia? O que haveria? Uma coisa, tinha muitas divisões no meio por conta disso. Porque ele saiu do seminário e achava que ele tinha que ser o pastor da igreja.
Então, ano passado, deu muito disso aí. Então, por isso que os pastores antigos tinham negócio de teologia coisa do diabo. Ficava por conta disso, porque a pessoa saiu do seminário e achava que era o pastor. Não queria ser formado, não queria ser tratado, ser provado, então achava que ele era pastor. E muitos, Alexandre, muitos, olha que eu conheci muita gente boa, deixaram de ser bênção do ministério por conta disso. E aí nessa questão, pastor, já falando sobre a preparação de novos obreiros, a conexão com a juventude, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante. O que o senhor diria para os jovens de hoje, que têm vontade de servir, nós até falamos no começo, fazer a diferença, mas tem muitas vezes que se sente desconectado ou com dúvidas em relação à estrutura tradicional da igreja? Essa é a minha preocupação. Aliás, é a minha maior preocupação, essa conexão com o jovem. Eu creio que nós temos que dar toda oportunidade, tudo que você puder para desenvolver o jovem. Tem jovens que estão animados, mas não é diferente. Eu conheço jovens, e depois eu quero ir para a missão, eu quero até, a gente coloca posição. Por exemplo, eu tenho uma agência missionária que é excelente, ela é formadora de, não sei se vocês já viram falar, na Jocum, Jovens com um Compromisso. Eu conheci, eu indico, nós temos vários, porque eles vão lá e aprendem, mas vão para o campo. Eles vão para o campo, eles vão ser provados. Não é só teoria. O que mais tem hoje é teoria, então tudo é belo, tudo é bonito, é status hoje, né? E hoje o jovem, eu diria que o jovem que tem chamada, mas que acima de tudo tem que haver a renúncia. Renúncia é tudo, não adianta de nós comer. A renúncia é tudo, tem que renunciar os prazeres desta vida, tem que renunciar ao lazer muitas vezes, tem que renunciar. Eu tenho as minhas vontades, meus desejos, eles terão que ser renunciados. Se eu quiser que Deus trabalhe, faça algo na minha vida. Sim. Aí, pastor, para a gente encerrar aqui, nós. Bom. Hã? Tá. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Ah, tá. Encerrando aqui a minha participação com o senhor, sobre o legado. Quando o senhor olhar para trás, no fim da sua jornada no ministério, qual a marca ou o maior legado que espera ter deixado na vida das pessoas na história da igreja? Olha, não tem coisa melhor, não tem coisa linda, coisa maravilhosa. Eu não tenho essa vaidade. Deus me tirou também aliás, eu sou muito crítico e muito eu tenho um sério problema de ser elogiado. Eu tenho sério problema. É uma coisa que eu me formei, aprendi, quando elogio, eu transfiro tudo que a pessoa diz respeito a mim, eu transfiro para o meu Deus. Tudo para Ele, a glória, a honra, o poder, para Ele. Porque eu aprendi que tudo que eu fizer, tudo que eu puder fazer, em todos os sentidos, e sofrer, e fazer, ainda eu sou servo inútil. Então, eu tenho, por mais que eu queira fazer, não vai pagar, não vai, dentro da balança, equiparar a equidade do que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Então, o legado que eu digo assim, às vezes, a gente vê, né, onde saiu, eu já corto, eu já digo para a pessoa, pastor, o senhor faz falta aqui, pastor. O legado que eu digo, que é o maior legado, é o exemplo de vida. É o modelo, é o testemunho de os irmãos verem e dizer, como diziam lá para aquele, lá vai um servo de Deus. Sim. Lá vai um homem de Deus. Então não tem legado melhor, maior, do que alguém te reconhecer como um homem de Deus. É o exemplo que o senhor vai deixar, o exemplo. É o exemplo, a vida, né? Não é só a pregação, não é só, é a vida. Aquilo que eu tenho dificuldade até, muitas vezes eu digo assim, né? No ensino de pastor. Tem pastor e pregador que não devia nunca sair descendo do púlpito. Você já ouviu isso? Por que eu digo? Porque lá no púlpito a mensagem é boa,
a pregação é boa, ele é um eloquente, ele tem, né, ele passa aquele conhecimento, só que desce do púlpito, misericórdia. Muda o homem. Muda o homem. A vida é uma vida terrível. Então eu digo, tem gente que deveria ficar só no púlpito, porque ele não tem exemplo. Então é isso. Então o maior legado é deixar onde eu passo modelo, exemplo, e as pessoas me reconhecer como servo de Deus. Isso é tudo. E aí aqui eu quero já agradecer ao pastor pela oportunidade de senhor ter nos dado, né, o privilégio de vir aqui, honrar a gente e falar um pouquinho, porque ia falar o dia inteiro, né, pastor? Mas o tempo é muito pouco. A alegria é minha. Quando vocês quiserem, me falar com antecedência. Vou estar à disposição, viu? Se vocês puder para assim, compartilhar, para enriquecer. Estamos à disposição, qualquer um, só me dá para com antecedência. Sim. E que esse podcast continue sendo bênção. Continua, digo, pastor Jeremias, presbítero, parabéns pelo podcast, e depender da gente e levar esse podcast para lugares mais altos, vamos lá. Eu vou passar aqui, posso ligar por aqui? Não, tranquilo. Sim. O que o senhor acha? Como que o senhor acha da questão dessa lei da misoginia hoje na igreja? Como se proceder? A gente que prega, a gente que fala, como que a gente deve agir? Em tudo hoje deve ter cuidado. Essa lei da misoginia, ela vem justamente para calar não só a igreja, pastores, mas calar também. Eu diria o seguinte: antigamente, o que aconteceu? Eles querem, na verdade é isso, eles querem equiparar a mulher ao homem. Isso nunca vai existir. Nunca, porque é questão biológica, é questão de formação, em tudo. E é claro, cada qual no seu lugar. Então, essa misoginia que estão querendo trazer é para calar muitas vezes mensagens da igreja. Então, é um perigo, porque essa lei, ela não somente ela vem para tentar calar, mas dá até prisão. A prisão, isso é sério. Então, devemos nos preocupar sim, porque hoje qualquer coisa que você fale já é misoginia. Misógino. Então, se você falar alguma coisa, se a mulher entender que ela está sendo qualquer coisa, que ela prejudicada, ela já pode ir ali, já se chamar, ou ir para a delegacia, ou chamar você ali, já é flagrante. Então tem que tomar muito cuidado. Eu digo que isso é uma lei diabólica, uma lei prejudicial, que não acrescenta nada. Eu acho que eles deviam se preocupar hoje com a segurança da mulher. Deviam estar preocupados com essas violências domésticas, que é falta de educação, que é falta de conscientização. Deveriam ter leis, propagandas, formas para incentivar a união. Hoje eles estão dividindo. Porque dessa forma a gente entende que a mulher ela vai ficar mais desprotegida do que protegida. Claro! Os homens vão acabar se afastando, né? Exatamente. Mas é o que está acontecendo. Porque hoje, essa lei... Nós já temos a Lei Maria da Penha. Sabe? Já dá uma... Mas eles estão querendo... Eu não sei onde que eles querem chegar, mas tudo isso realmente é uma coisa para calar. Para calar pastores, calar... Hoje, por exemplo, não é só na igreja, não. Hoje, se você está numa empresa, um executivo lá, ou um chefe, achar que a mulher achar que ele foi descortês, ou foi pronto, já causou um crime, um ilícito. Então, temos que tomar cuidado, sim, e o que falarmos, com quem falarmos, onde falarmos. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ô, pastor, e para a gente já encerrar esse momento aqui da live, né? A gente tem um compromisso também do culto à noite, né? Deixa as considerações finais do pastor aí para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer ao pastor Jeremias, presbítero Alexandre, pela oportunidade de estar com vocês aqui.
aos nossos irmãos que estão conectados aí, que Deus possa abençoar. É que é um pouquinho só, né? Um pequeno espaço que Deus nos permite trazer aos irmãos algumas experiências. Dizer que a melhor coisa, eu aconselho, não deixem Jesus por nada, nada. Por maior que sejam as dificuldades, as adversidades, os problemas. Tem a esposa do nosso pastor, saudosa irmã Wanda, ela dizia assim, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E sem Jesus não dá mesmo. Com Jesus as coisas já são difíceis, né? Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, com Jesus já temos aflições, imagine sem. Então eu diria, sirvam a Jesus com amor, priorizem o reino de Deus, busquem na casa do Senhor o afago de Deus, procurem cultuar, deixe esse negócio de culto virtual. Culto virtual é bom para você evangelizar, mas culto é culto presente, é corpo, alma e espírito. Então, não deixe de ir à casa do Senhor. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor José Luiz Galego, está também assistindo a gente. Galego, o pastor José Luiz está com a gente, o André Donon também está com a gente lá do Canaã. Deus abençoe. Carlos Serafim também apareceu por aqui. Ô, Cadu! Deus abençoe aí os irmãos. Meus irmãos, já estamos no finalzinho. Infelizmente, né, pastor Jeremias? Não podia ficar um pouco mais, mas temos compromisso à noite. E vamos estar agradecendo a Deus pelos ouvintes, aqueles que vão assistir ainda essa live, né? Porque nem todos assistem agora, né? Muita gente vai assistir depois e é benção. Então, eu quero pedir para o pastor, com a permissão do senhor, orar por todos eles, por família, pessoas que estão aí doentes, que estão talvez até nesse momento de pressão pela sociedade. Então, muitas pessoas pensam no suicídio, né? Tem infelizmente, vive essa situação. Queria que nesse momento a gente orasse. Vamos orar. Infelizmente, nós temos um mundo mau. As pessoas estão enfermas espiritualmente, enfermas emocionalmente, por conta da pressão, por conta de resultados que tem que dar, enfim, em todo sentido, né? Problema familiar. Quantas famílias, né, hoje, enquanto nós estamos aqui, quantas famílias sendo pressionadas, divididas, infelizmente. Enfim, vamos orar para que Deus possa. Os hospitais estão cheios, né? Enfim, enfermidade de todas as sortes da alma, do físico, mental. Vamos orar para que Deus possa visitá-los. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Louvamos, te bendizemos por esse momento oportuno de estarmos reunidos, Senhor, neste podcast para falar das tuas bondades e de algumas experiências que temos, ó Pai, tido ao longo desses anos. Temos te pedido a tua boa mão, Senhor, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa individualmente, quer que seja nos lares, quer que seja onde estão, Senhor, nos hospitais, ó Deus, nos asilos, orfanatos, creches, Pai, nós te pedimos a tua presença sobre eles, Pai. Cure, sane, ó Deus, sane os problemas. Pelo amor do teu nome, Pai. Ó Deus, vai de encontro a cada necessidade. Tu sabes as necessidades dos teus filhos. Supre as necessidades dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a tua casa, sobre teu povo, a tua igreja na face da terra, como igreja invisível, como igreja, Senhor, física. Abençoa. Abençoa o pastor Jeremias, o presbítero Alexandre, por esse trabalho tão lindo e maravilhoso de falar das tuas coisas, Senhor, as vidas das pessoas. E as pessoas alcançadas e aquelas que serão alcançadas possam se decidir por ti, ó Deus, e ser alcançadas pela tua misericórdia. Continua conosco na continuidade deste dia e o culto à noite em todas as igrejas que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe o pastor. Amém. Deus Obrigado, abençoe os irmãos. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe. Amém, amém.